Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Já passamos a metade do mês de abril, hein? Tá passando com uma velocidade esse ano que, pelo amor de Deus. E nós hoje temos muita coisa para podermos comentar neste nosso programa aqui, né? Sobre as coisas que estão acontecendo no mercado financeiro na tarde de hoje. Um conjunto de fatores pressiona aí, né, esse nosso mercado, esse Bovespa aí sendo muito pressionado por fatores externos e internos, né? Ele opera, inclusive, em queda, refletindo uma aversão ao risco dos investidores diante dos aumentos das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. A maior preocupação, pessoal, gira em torno das novas tarifas impostas por Washington, né, capital dos Estados Unidos, sobre produtos chineses e das restrições à exportação de chips para empresas chinesas. Isso acabou afetando negativamente o humor dos mercados globais e também, como consequência, fortaleceu o dólar frente ao real. Por aqui, o desempenho da Vale também tem peso importante na nossa bolsa. As ações da mineradora caem após a divulgação de números mais fracos de produção de minério de ferro no primeiro trimestre. Também contribuiu para o movimento de baixa a queda dos preços do minério na China. Em contrapartida, algumas empresas conseguem aí se destacar nesse nosso radar aí positivamente. A MRV, por exemplo, sobe depois de mostrar uma alta expressiva nos lançamentos imobiliários no começo do ano. Já a Unipar teve uma decisão favorável em um processo arbitral que resultou numa boa entrada de recursos. No campo dos indicadores econômicos, o IGPM mostrou uma estabilidade com leve deflação, o que reforça um cenário de inflação mais controlada no curto prazo. Bom, pessoal, mas o assunto do dia não tem como fugir. É guerra comercial, é Estados Unidos contra a China, é entender sobre tudo isso, sobre essas tarifas de Trump. Inclusive, eles lançaram hoje até um cálculo falando que as tarifas podem chegar até mais de 200%. Acho que o pessoal agora já foi para o famoso valuation freestyle, já fizeram um cálculo aí e vamos nessa. Deixa eu chamar então aqui o meu convidado de hoje, o Maurício Takahashi, que é professor de Ciências Econômicas lá no Mackenzie, que está conosco aqui nessa quarta-feira. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Obrigado, Rafael. Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Vamos lá. Hoje a gente tem mais um daqueles dias de cenário macroeconômico complicado para o investidor, né? A gente fica nessa aqui, a gente já até brincou de tudo quanto é jeito sobre essa história. Já falamos que o mercado era uma mãe que estava pegando os dois irmãos, estavam brigando, colocando uma camisa da amizade, tentando forçar os dois a se darem bem. Agora faz esse vai e volta. Só que o Trump, nessa lógica, ele é o irmão rebelde. Ele é o irmão que está irritado e que impôs agora uma nova regra a chips, por exemplo, da Nvidia, as ações estão caindo forte. Então eu queria saber do senhor o que acontece nesse cenário geopolítico, nesse cenário macroeconômico entre Estados Unidos e China, principalmente nas notícias de hoje, nessas tarifas que estão sendo impostas, estão falando, né, que vão impor aí a produtos chineses. O que isso muda para a nossa economia, professor? Pois é, Rafael, é uma pergunta bastante importante. Aí a gente vai trabalhar muito em cima de hipóteses, porque ainda está muito recente, né, que o governo dos Estados Unidos aí surpreendeu hoje, na quarta-feira, essa quarta-feira que já tem uma certa volatilidade por uma questão interna, né, surpreendeu a anunciar essa imposição de novas e significativas aí sobre taxas sobre a importação de determinados tipos de semicondutores. Até onde a gente consegue ver, né, que foi comunicado aí pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a mira principalmente os produtos originados da China, mas os detalhes sobre a abrangência exata e possíveis impactos aí para os outros países ainda estão sendo avaliados aqui, tá? Lembrando que localmente, só um pouquinho entre o parênteses, como pano de fundo, nós temos aí a notícia que adiciona uma camada essa de tensão, que é o dia volátil aí do mercado brasileiro, que passa por uma rolagem de contratos do índice de J25 para M25, né? Então, e pelo vencimento das opções sobre Bovespa aí, que agora, né, briga uma concentrada faixa aí, pequenininha de 123 a 130 mil, de 7 mil pontos, 10 mil pontos. Mas vamos lá para os detalhes das medidas, né, e a justificativa, né? Então, segundo essas informações, como eu disse, que são preliminares, incidirão sobre categorias específicas de chips, né? Então, com foco aparente em semicondutores de gerações anteriores, né? Os chamados legacy chips. E, possivelmente, esses componentes estão ligados a
embalagem e teste proveniente aí da China. As alíquotas adicionais, né, indicam aí mais de 25% a 50%, né, sobre o valor aduaneiro. A justificativa oficial aí do governo americano foi falando sobre o que de verdade está na mesa, né, que é a segurança nacional e sobre essa corrida tecnológica e práticas comerciais aí consideradas desleais, incluindo, né, segundo o governo americano, né, subsídios estatais massivos que estariam distorcendo o mercado global, criando dependências estratégicas indesejadas. Então, essa medida aí para os Estados Unidos é vista como um passo adicional nessa de-risking, por incrível que pareça, né, e fortalecimento das cadeias de suprimentos domésticas aliadas aí com os objetivos dos Chips Act, né? Então, só parafraseando o que foi falado pela autoridade do comércio, né? Foi falado assim: não podemos permitir que práticas anticompetitivas minem a segurança econômica nacional, né? Então, essas ações visam nivelar o campo do jogo e proteger nossa indústria e trabalhadores, né? Então, a porta-voz lá da representante do comércio americano. E aí, professor, é para a Eu gente posso poder falar um pouquinho? entender, né? Porque eu tava. Claro, claro, por favor, pode continuar. Não, e aí a reação disso foi imediata dos mercados, né? Então, é só sobre isso, Rafael. Eu deixo a bola aí para nós interagirmos. Isso, eu queria levantar até essa bola, né, do documento que hoje a Casa Branca, quer dizer, que ontem a Casa Branca havia divulgado, né, que constava que a China enfrentaria 245% de tarifas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos. Começou com 40, depois foi para 80, aí 125, aí 145, aí depois falou, não, tá todo mundo errado na conta, é 245. Existe uma página no Twitter, para quem é do mercado financeiro há muito tempo, que falam que é o Valuation Freestyle, que é quando uma empresa ela não entrega o valor que ela realmente afirma que tem. A gente está vendo mais um caso de um Valuation Freestyle, um Valuation, assim, estamos tirando aqui 245% de tarifa e a partir de hoje, e se reclamar é 300, amanhã vão ser 300 e quem dá mais vai levar. É meio que por aí, professor? Tá bem difícil a gente cravar um número e esse valuation freestyle aí, ele é uma hipótese que é crível, tá? Nesse momento a gente vê que quando a gente desancora todas as expectativas, desancora o que está acontecendo no mercado, o mercado não consegue precificar. Então, quando o pedreiro é ruim, a gente bota um rejunto sarado para tentar fazer a conta fechar. Mas, sim, a gente tem uma volatilidade, né, em relação a essa parte dos semicondutores muito, muito forte e com difícil precificação mesmo. Exatamente, exatamente. Haja Não, é uma precificação que... reação. Pode falar, professor. Não, eu até interrompi, mas assim, haja vista que a reação dos mercados asiáticos, né, eles já estavam fechados, né, ou na reta final do pregão, quando a notícia foi divulgada, né, então a reação lá na China foi assim, limitada, né, mas os futuros aí dos índices americanos e as bolsas europeias registram uma volatilidade realmente imediata aí, né, então no setor de semicondutores, para a gente ter uma ideia, as ações das chinesas, né, SMIC, a Huacong, deve sofrer uma pressão já na abertura de amanhã. Então, se a nossa hipótese pode ser confirmada, né, então a gente dá uma olhada nesses dois tickers aqui. Né? Então, nos Estados Unidos, os papéis da Intel, Global Foundries, Micron, né? Então, são todas elas que mostraram movimentos mistos, né, no pré-mercado e avaliando que se beneficia o que pode ser prejudicado por retaliações ou disrupções. O grande ponto, sabe, Rafael, tem a questão de, assim, quando você coloca tarifa, você, do ponto de vista microeconômico, é importante, do ponto de vista micro e macro, mas vamos colocar do ponto de vista microeconômico, a gente vê qual é a elasticidade da demanda em relação a determinado produto, a determinado setor. E em relação à parte de chip, como a demanda ela é quase que inelástica, dada a falta de substitutos próximos,
Então, a gente vai ver um repasse, e aí é uma medida inflacionária, né? E não vai ter exatamente os grandes efeitos que se quer, porque olhando pelo prisma da elasticidade, né, na parte de fundamento, estou olhando mais para mainstream do que Wall Street, tá? Main Street do que Wall Street. Perfeito, perfeito. Professor, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes, que é um papo muito importante aqui para a gente poder explicar para a galera, né? Muita gente fica muito de olho ali no gráfico, no dia a dia, ali no day trade, mas esquece que tem uma guerra comercial rolando aí no planeta. Agora a parte 2 dela, né? Tinha começado uns 4 anos atrás, agora volta aí de novo, né, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Rafael, só para a gente falar, 4 pontinhos para a galera ficar de olho. Risco inflacionário, retaliação chinesa, disrupção de cadeia e impacto geopolítico. É isso. Até a próxima, se Deus quiser. Fantástico. Fantástico, fantástico. Professor, muito obrigado, viu, pela sua presença. Maurício Takahashi, que é professor de Ciências Econômicas lá do Mackenzie, com a gente hoje aqui no nosso Flash News. Que bacana. E vocês anotaram, hein? Inclusive, pessoal, são 4 pontos muito importantes aí para vocês terem na bússola aí nos seus investimentos. Macroeconomia é importante, mas mais importante que qualquer gráfico que vocês forem analisar na vida. Macroeconomia, porque do nada um presidente dos Estados Unidos pode decidir inventar mais taxa contra a maior economia do planeta junto com a dele. Bom, gente, vamos para a gente volta a falar sobre o convite nosso aqui para o nosso close. Às 4h30 da tarde, temos o fechamento de mercado financeiro aqui comigo ao vivo na BMC News. Então você venha, participe, mande sua mensagem, que é sempre uma honra tê-los aqui conosco. A gente ainda nem falou sobre Vale. Hoje vai ter no close, a gente vai falar bastante sobre Vale, o que acontece com as ações da grande mineradora. Então a gente fica por aqui, daqui a pouquinho às 4h30 da tarde, nos vemos no closing, no jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!